Bom, já são 7 minutos, 8, quase 8. Vamos começar, senão a gente... Pode ser... Hoje eu acho que não, acho que a aula de hoje não vai... Não vai, talvez, ser mais... A de ontem foi um pouco... Ou de ontem não, a de segunda foi um pouco mais demorada. A gente vai continuar falando da 15.10. Na verdade, nós não vamos nem terminar a 15.10 hoje, a gente vai falar sobre mudança geral de coordenadas e integração dupla. Na aula da segunda-feira que vem, na aula 23, que a gente vai falar o finalzinho da 15.10, que a gente vai falar dessas mudanças geral de coordenada e integral tripla. Então, vamos terminar a 15.10 na aula 23, e nessa aula 23 mesmo a gente começa o capítulo 16, falando a respeito de campos vetoriais e campos escalares, que seria a última parte do nosso curso. Então, hoje nós vamos falar por quê? Porque na 15.10, na aula passada, de segunda-feira, a gente definiu uma mudança de variável, tipo essa que está aqui embaixo, né? T, que sai de um domínio S, do R2, e chega no domínio R. Qual que era o objetivo? O objetivo era, talvez, encontrar um lugar melhor para poder integrar. Logicamente que na aula passada a gente não falou de integração a respeito disso, né? A gente deu um exemplo de como a transformação agia, e a gente pegou um conjunto que era um conjunto S e transformou no conjunto R, né? Esse conjunto R, na verdade, o S era um quadrado, né? Acho que era um quadrado de lado 1, U e V, né? A gente pegou esse camaradinho aqui e transformou, utilizando uma transformação que deu uma coisa assim, né? Deu uma metade na parábola aqui, outro pedaço aqui, o eixo também entrou e o outro eixo entrou também, né? Ia nesse sentido assim, né? A gente fez isso na aula passada, né? A transformação era, deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que era x de uv igual a u ao quadrado menos v ao quadrado, e o y de uv era 2 vezes u vezes v. Então, essa transformação fazia isso. Bom, o objetivo hoje é a gente fazer integração, usar o que a gente aprendeu para essa transformação, que transforma uma região no outro, e aí a gente vai falar de integração, mudança de variável, que seria o teorema de mudança de variável que a gente usou lá no início, né, que seria aquele mesmo lá do cálculo 1. Se você fizer uma mudança de variável, chamar o x aqui de g de u, então esse dx aqui era o g' de u du, então aqui ficava f de g de u, que era o teorema lá do curso de cálculo 1, vezes g' de u du. Então esse g' de u aqui, ó, agora a gente vai fazer simplesmente uma transformação um pouquinho maior. Em vez de fazer de uma dimensão, a gente vai querer fazer isso para integral dupla, ou seja, sair de uma região S e ir para uma região R, ou vice-versa, né? Se a transformação for injetora, a gente viu que existe essa T-1. E para isso a gente vai ter um equivalente a esse camarada aqui em integração dupla. Então vamos lá. Mas antes disso, vai ter uma parte da teoria aqui que eu quero apresentar para vocês de como é que isso vai funcionar. Não precisa espantar, não é nada. A gente vai usar conhecimentos que a gente obteve no curso de cálculo de várias variáveis mesmo, lá da sessão quando a gente falou de derivada parcial, era da 14.3, ó, o Rian chegando. Quando a gente falou da 14.3 lá de derivada parcial, boa tarde, Rian. Depois a gente falou lá da 14.6, que foi a derivada direcional e tal. A gente vai utilizar conhecimentos daqueles negócios de plano tangente que a gente definiu lá atrás, aqui nesse contexto. Então, nós vamos começar com um pequeno retângulo S no plano UV, cujo canto inferior esquerdo é esse ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar, como se fosse esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o 0, V0 da história aqui. É o canto inferior esquerdo, e as dimensões é o delta U, delta V, um quadrado desse jeito. E vou pegar uma transformação tradicional desse jeito aqui, que sai do S e vai para o R, usando a função vetorial. Então, o que acontece? Qual que é a minha função vetorial aqui? Eu vou pegar a imagem desse S, a imagem do S vai ser o R, através da transformação, no plano XY. Sendo que um dos pontos limite, ou seja, quando você pegar... Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem. Bom, quando você pega... Eu falei que o canto... Não sei se ficou grande demais, ó. O canto inferior
Tá vendo? O canto inferior esquerdo, esse camarada aqui, vai levar nesse camarada aqui, ó. Então, a transformação vai pegar esse ponto, vai levar nesse ponto. É o que está falando aqui, ó. Tá vendo? A imagem de S é uma região R no plano XY, sendo que um dos seus pontos do limite, tá vendo? Ó, é o x0, y0, é a imagem do U0, V0. Então, o vetor R de UV, isso aqui é uma função vetorial, tá vendo? Sai do plano UV e vai para, tá vendo? Essa função, ela tem coordenada, o seu x e o seu y são funções de UV. Ele vai fornecer a posição da imagem do ponto UV. Então, a equação do lado inferior de S, aqui, ó, o que acontece? Eu estou pegando algumas coisas particulares. Quando eu pego V igual a V0, por que eu estou falando a equação do lado inferior de S? É exatamente isso aqui, ó. O lado inferior. O lado inferior seria essa parte aqui embaixo, ó. É o lado inferior de S, tá vendo? Exatamente quando você fixa o V valendo exatamente o V0. Se o V vale exatamente V0 e o U fica livre para ser qualquer coisa, tá vendo? O U ele tá aqui, ó, embaixo. Então o U fica valendo qualquer coisa aqui, ou seja, qualquer ponto aqui, ó, é da forma U qualquer e o V está fixado no V0. Então esse camarada aqui, o que a transformação vai fazer com ele? A transformação vai levar aqui, ó. Tá vendo? O R é a função vetorial, tá vendo que o U ele tá livre para ser qualquer coisa e tá vendo que a segunda coordenada está fixada no V0. Então esse lado inferior aqui é levado exatamente aqui, igual tá falando no texto, ó. Cuja imagem é dada pela função vetorial R de U V0. Tá vendo? O U tá livre e o V0 tá fixado, que é exatamente o que o desenho tá mostrando aqui, tá vendo? Esse lado aqui tá sendo levado nesse lado aqui. Da mesma forma, a equação do lado esquerdo, o que seria a equação do lado esquerdo? Seria essa aqui, ó, lado esquerdo, ó. Elevado aqui, ó. Tá vendo? Só que esse lado esquerdo aqui, eu fixei quem? Eu fixei o U. Eu fixei o U no U0 e deixei o V ser qualquer coisa. O V ficou livre, tá vendo? O V ficou livre, qualquer ponto aqui, ó, tem a cara U0 fixado e V livre. Então, aí o que acontece? A imagem, através da função, da transformação, vai ser o quê? Vai ser essa R aqui, ó. O 0 está fixado e o V está livre. Então, peguei esse lado aqui, levei nesse aqui, peguei o azul, levei aqui. Então, isso é a função vetorial que está fazendo esse papel. Tá, aí você pergunta por que eu estou definindo isso? Porque, não vou adiantar, não vou dar isso. Vocês leram a aula? O Vinícius falou que não deu tempo, né? Tinha chegado agora. O Rian e o Alberto leu? Ainda não? Ixi, ao vivo, então. Eu ia falar que eu não ia dar spoiler, né? Se vocês tivessem, se vocês tivessem lido, não seria spoiler, né? Vocês já sabia o que estava acontecendo, né? Então, por que eu estou pegando esse lado aqui levando esse lado aqui de baixo levando esse aqui? Porque daqui a pouco eu vou querer definir vetores tangentes nesse ponto aqui, ó, para poder fazer um plano tangente aqui em cima dessa região R. Porque mais na frente eu vou querer calcular a área disso aqui. E aí eu quero saber como que essa transformação, como é que eu calculo a área dessa coisa meio curvada, que é esse R. E aí eu vou pegar o paralelogramo que vai estar aqui em cima dessa região R. Esse paralelogramo, quanto menor você pegar essa região R, esse paralelogramo ele vai casar por cima dessa região R, por mais que ela pode ser curva, mas quando você pega ela pequenininha, você pode aproximar a área e depois você faz isso com um retângulo, faz uma coxa de retalho, e aí você soma todo mundo, vai aparecer soma de rima e tal. Então, o objetivo de pegar esse lado de cá e esse lado de cá é para poder, mais na frente, definir exatamente esses vetores aqui, ó, tangente, é o que vai começar a falar o texto aqui, ó. Então, da mesma forma, a equação do lado esquerdo, tá vendo? Né? O lado esquerdo é esse aqui e esse aqui, ó. Quando você fixa o U, a curva imagem é dada por essa função vetorial, ou seja, o U fixo no U0 e o V livre. Veja a figura que explica o que foi dita daí, então, exatamente essa figura aqui. Agora eu vou falar a respeito do vetor tangente. O vetor tangente no ponto x0, y0, a essa curva imagem, quem que é? Ó, a gente viu lá no curso, lá atrás, lá na sessão
Lá na seção 14.3, quando a gente estava falando de derivada parcial, que quando você fixava uma direção e deixava a outra variar, o que a gente tinha era exatamente a derivada parcial, aquele vetor derivada parcial era exatamente o vetor tangente àquela curva. Aquela curva era exatamente a restrição quando você fixava uma determinada coordenada, o x ou o y, e fazia a outra variar. Então, ó, para você ver, ó, como aqui eu tenho essa função r de uv, que está fazendo o papel dessa função vetorial, ou seja, ela é exatamente o g de uv na direção i mais o h de uv na direção j. Então, quem que é a derivada parcial? Se eu fixei o zero, então se eu fixei o zero, eu vou derivar... Não, se eu fixei o v0 primeiro, né, que é essa parte de baixo aqui, ó, a parte vermelha, eu fixei o v0. Se eu fixei o v0, eu estou derivando parcialmente a r em relação a u. Então, se eu derivar R em relação a U, tá vendo? Aplicado aqui nesse ponto aqui, ó. Eu vou ter exatamente aqui o correspondente nesse ponto e eu vou ter um vetor tangente aqui, concorda? Um vetor tangente nesse ponto. Que seria a derivada parcial em relação a U. Beleza? Então, exatamente. Então, a derivada parcial de R é o quê? A derivada parcial de G em relação a U, mais a derivada parcial de H também em relação a U. Que é exatamente isso aqui, ó. Lembrando que esse G aqui é o X e esse H aqui é o Y da história, né? Agora, do outro lado, você pode pegar o quê? Pode pegar o outro vetor tangente aqui, ó. O outro vetor tangente aqui, o que você fez? Você fixou agora foi quem? Você fixou agora o V. Ou você fixou o V, não, você fixou o U, né? Você fixou o U no zero e deixou o V variar. Então, você vai ter a derivada parcial em relação a V, tá vendo? Do mesmo jeito. Aqui, ó. Você tem a derivada parcial em relação a V, que é a derivada de G em relação a V, mais a derivada de H em relação a V. Lembrando que o G ele é o X e o H ele é o Y. Então, o que você tem aqui? Não preocupe por enquanto com essa figura. Vamos ver o texto aqui, para entender melhor essa figura. Então, o objetivo é aproximar a área de R. Lembrando que esse R aqui, ele é exatamente a imagem do S, através da transformação T, não é isso? Ó, você tem a transformação T. O que é a transformação T? Pega o S e leva no R, não é isso? Então, o T de S é exatamente igual a R, que é o que está falando aqui, ó. Então, nós vamos aproximar a área do R utilizando a área do paralelogramo. Esse paralelogramo, ele tem lados A e B. Quem que é esse A e B? Vamos ver quem que é esse vetor? Esse vetor aqui, ó, imagina que você tem esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto inicial. Esse ponto inicial é a imagem de quem? É a imagem do x0, a imagem do 0, y0, que você está chamando ele de x0, y0. Beleza? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui no futuro, o que vocês fizeram? Vocês fixou o V0, tá vendo? A segunda coordenada aqui, ele continua sendo... Lembra que essa aqui é a parte de baixo. Essa aqui é a parte de baixo de S. A imagem, né? Imagem da parte de baixo de S, beleza? E essa aqui é o quê? É a imagem da parte esquerda de S, beleza? Esse B aqui é a imagem da parte esquerda. O que acontece? Qual que era a característica da parte de baixo? Você fixava o V0, não era? E deixava o U variar. Então, o U variou desde o 0 até o 0 mais delta U. Tá vendo? Que a primeira coordenada na direção U, ela sofreu variação. Da mesma maneira, para fazer o B aqui, o que vocês fizeram? A característica, qual era a característica do lado esquerdo? Você fixava o 0, tá vendo? A primeira coordenada ela está fixada. E a segunda coordenada, você saiu do V0 e foi até o V0 mais delta V. Então, esses são exatamente os vetores A. O que é o vetor A? É o ponto final menos o ponto inicial. O que é o vetor B? É o ponto final menos o ponto inicial. Ficou claro? Beleza, então. Como a figura está mostrando aqui. Então, o objetivo é calcular a área, não é? Como é que calcula a área do paralelogramo? Vocês lembram?
Tem a cola aqui embaixo, deixa eu tampar a cola aqui. Vocês lembram como é calcular a área do paralelogramo? É praticamente igual a área de um retângulo, não é? É multiplicar os dois lados, não é isso? Base vezes altura. É, exato, seria mais ou menos. É isso mesmo, base vezes altura. Mas como que eu vou multiplicar? Como é um vetor, eu vou fazer o que a gente chama de produto vetorial. Porque se eu tivesse os valores do tamanho do vetor, basta para calcular a área, basta eu multiplicar uma dimensão vezes a outra. Essa medida ela está me dada aqui como vetor, vocês lembram que o A, voltando aqui, ó, é exatamente o ponto final, que seria esse camarada aqui, o ponto final, tá vendo? O vetor A é o ponto final menos o ponto inicial. O vetor B é o ponto final, que é esse, menos o ponto inicial. Observe que o ponto inicial aqui é o mesmo, tanto o A e tanto o B, porque todo mundo vai sair daqui, né? Então, eu tenho essas duas dimensões. Aí, lá na geometria analítica, quando vocês faziam o produto vetorial entre dois vetores, você tinha um vetor, outro vetor, V e U. Quando você faz o produto vetorial, você vai gerar um terceiro vetor, o vetorial V, que é perpendicular, não é isso? Aos que você existia, ao que você já tinha para fazer o produto vetorial. E o tamanho desse camarada aqui, ó, ou seja, a norma desse camarada, ele vale exatamente a área do paralelogramo. Vocês lembram disso? É exatamente o tamanho desse vetor aqui, não é? Lembra? Ou não? Lá na geometria analítica, eu fui pegar água. Ó, quando você, lá na geometria analítica, vocês tinham dois vetores, o vetor U e o vetor V. Quando você faz o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, vocês pegavam lá I, J, K, colocava as coordenadas do vetor U, sei lá, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, fazia isso aqui, né? Isso é fazer o produto vetorial entre U e V. Essas coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V. Isso ia te dar um terceiro vetor na direção I, mais alguma coisa na direção J, mais alguma coisa na direção K. É esse camarada aqui que eu desenhei aqui para vocês em pé aqui, ó. Ele faz 90 graus tanto com U, tanto com V. E a norma dele, ou seja, a raiz quadrada dessa coisa aqui ao quadrado, mais essa coisa ao quadrado, mais essa coisa ao quadrado, dava exatamente a área do paralelogramo. Não era isso? Beleza. A gente vai utilizar esse conceito aqui. Ok, todo mundo lembrou. Então, para vocês verem, sabendo lá do curso de cálculo 2, eu até enfatizei isso aqui, né? Lá do curso de cálculo 2, que as derivadas parciais eram dadas através dessas fórmulas aqui, tá vendo? Você pegava a derivada parcial em relação a U, deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Você pegava a derivada parcial em relação a U, você tinha perturbação na primeira variável, tá vendo? E a segunda variável ficava quietinha aqui, ó, o V0. Tá vendo? Dividido por ΔU, quando ΔU tende a zero. Ou seja, se você pegar, olhar para esse numerador aqui era exatamente o A. Vocês concordam que ele é exatamente o A? Ó, é o ponto final menos o ponto inicial aqui, ó. R, tá vendo? É exatamente o que está no numerador lá, ó. Mesma coisa, tá vendo? Então, se eu tiro o limite, então eu posso falar que o A é aproximadamente o quê? Multiplicando cruzado. A derivada parcial vezes o ΔU, tá vendo? Multiplicando cruzado aqui. Não calculando o limite. Da mesma forma, eu pego a derivada parcial em relação a V, tá vendo? Em relação a V, o que vai ficar? A primeira coordenada vai ficar quietinha e a segunda coordenada vai sofrer a variação, tá vendo? Dividido por ΔV. Novamente, elimina esse limite, multiplico cruzado, eu tenho, tá vendo quem tá aqui no numerador? É exatamente o B, tá vendo? Ó, vou voltar aqui para vocês verem, o B, ó. R de U0, V0 mais ΔV, menos R de U0, V0. É exatamente quem está aqui no numerador. Então, B é aproximadamente esse vezes esse. Então, significa o quê? Que se eu podemos aproximar R por um paralelogramo, e esse paralelogramo, os lados A e B, tá vendo? Ó, esse camarada aqui faz exatamente o papel do B, esse camarada aqui faz exatamente o papel do A. É aproximadamente... Troquei de lugar? Não, né?
delta U vezes RU, que é o A, e delta V vezes RV é exatamente o B. Então, a área do paralelogramo, tá vendo? Verde, é uma aproximação da área do R. Então, nós vamos aproximar exatamente a área de R pela fórmula que a gente aprendeu lá em Gaal, tá vendo? Você vai pegar a norma do produto vetorial. Então, você vai pegar esse vetor aqui, que é o vetor A, esse vetor aqui é o vetor B, vai fazer o produto vetorial. Só que delta U vezes delta V são números. Se são números, então ele pode sair para fora do produto. Tá vendo? Quem quer vetor mesmo, você pode colocar ele em evidência, na verdade, né? Quem quer vetor mesmo são as derivadas parciais em relação a U e em relação a V. Então, você faz essa conta aqui, ó. Vocês lembram quem que é a função R? Ó, quem que é o R de U? V. É G de UV na direção I, mais H de UV na direção J. Mas isso aqui a gente sabe que é o X, na verdade, né? Na direção I, o X de UV na direção I, mais o Y, o H, na verdade, é o Y de UV na direção J. Então, qual que é a derivada parcial disso aqui em relação a U? Na verdade, a gente já fez essa conta aqui, ó. Se vocês olharem, ó. Derivada parcial de R em relação a U é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Derivada de X em relação a U, mais a derivada de Y em relação a U. A derivada de R em relação a V é a derivada de X em relação a V, mais a derivada na direção I, mais a derivada de Y em relação a V na direção J, que é o que está aqui, tá vendo? A terceira coordenada, como o X... Por que tem zero aqui? Por que tem zero aqui, ó? Porque, na verdade, eu não tenho ninguém na direção K, tá vendo? A derivada é como se fosse o vetor X de UV na direção I, mais Y de UV na direção J, mais zero na direção K. Então, derivar zero em relação a U dá zero, e derivar zero em relação a V também dá zero. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, utilizando... só vai ter componente na direção K, né? Ou seja, esse bloquinho aqui vai combinar com K, tá vendo? Então, usando cofator para calcular o determinante. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar exatamente... Ah, tá. Antes de que vocês perguntem aqui, ó, o que aconteceu aqui? Vamos só fazer um passo a passo aqui. Não sei se isso aqui ficou claro para todo mundo. Vamos fazer aqui o determinante. Ó, na ida eu vou pegar esse, ó, esse, cadê? Ficou meio desproporcional aqui. O I vai pegar esse e esse, tá vendo? Na ida. Então, esse aqui vai zerar, tá vendo? E na volta vai pegar quem? Vai pegar esse e esse aqui. Então, não tem nada na direção I. Concorda? Por causa do zero. Exatamente. Só o K que não vai zerar. Porque os outros vão gerar. Ó, o J na ida vai pegar esse e esse. O J na volta vai pegar esse, mais o zero aqui, tá vendo? Na ida, o K vai pegar esse e o K, ou seja, ficou esse e esse, tá vendo aqui, ó? E na volta vai pegar a diagonal secundária aqui, né? Esse aqui. Aí, o que eu fiz daqui para cá? É a mesma coisa, tá vendo? Ó? Porque a derivada de x em relação a u, ela tá aqui. E aí, o que acontece? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Como esse negócio é comutativo, eu posso trocar esse camarada aqui de lugar? Não posso? Porque esse vezes... Ó, esse aqui tá no lugar certo. Tá no lugar deles, né? Ou seja, esse tá aqui, esse tá aqui. O que eu fiz? Eu troquei esse camarada com esse de lugar. Tanto faz, né? Porque quando você multiplica um vezes outro, como é comutativo, só para poder ficar as derivadas parciais em relação a x, ó, da função x na primeira linha, e as derivadas parciais da função y na segunda linha. Só isso. Eu troquei esse camarada aqui de lugar com esse. Tá vendo? Esse aqui trocou de lugar com esse. Só isso. Então, o determinante que aparece nesse cálculo, a gente dá um nome especial para ele, a gente chama ele de jacobiano da transformação. E ele tem uma notação especial que é definido da seguinte maneira. O jacobiano da transformação T, dada pelas equações x igual a g de UV, y igual a h de UV, é dado da seguinte forma. Ou seja,
Se eu pegar as funções x e y, que são funções de u e v, e calcular o jacobiano da transformação, o que você vai ter é exatamente esse vezes esse, tá vendo? A conta aqui do determinante, ó, esse vezes esse. Tá vendo que aqui na primeira linha aparecem as derivadas parciais da função x em relação a u e em relação a v, e aqui na segunda linha as derivadas parciais da função y em relação a u e v. Então, esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, esse camarada aqui é o jacobiano. Agora, vamos voltar lá para calcular a área, né, do paralelogramo. Então, para vocês verem, vocês lembram que a área do paralelogramo seria quem? Seria exatamente esse vetor, que é o A, produto cartesiano, produto vetorial com B. A norma disso. Então, virou o quê? Virou o delta U, delta V saiu para fora, que é número, e o produto vetorial aqui deu exatamente o jacobiano, concorda? Porque esse camarada aqui, ó, quando a gente fez a conta, ele deu exatamente o jacobiano. Então, ó, a área do paralelogramo é aproximadamente a norma do jacobiano vezes o delta U, delta V, que ficou em evidência. Então, por que eu estou querendo fazer isso? Porque agora eu vou pegar não apenas um quadradinho desse aqui, ó. Tá vendo que está aqui em evidência? Eu vou pegar e vou somar tudo. Tá vendo? Eu vou pegar a minha região S. Se a minha região S não for um retângulo ou um quadrado, igual a gente está acostumado, não tem problema. A gente pega e faz igual fizemos lá no início com integração dupla, né? Quando a região não era um retângulo, a gente cobre com um retângulo. Da mesma maneira, essa região R aqui também, que não era um retângulo, a gente cobre ela com a superfície que parece um retângulo, tá vendo? E aí a gente zera, quem tiver do lado de fora aqui vai estar do lado de fora lá, então não vai ter problema nenhum. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu posso calcular, então, a área da região toda, da transformação toda. Porque se eu sei fazer para um quadradinho desse, tá vendo? Um quadradinho desse, a gente conseguiu aproximar com a área do paralelogramo. Então, eu posso pegar cada quadradinho, vai ter um retalho correspondente, né? Vai ter uma imagem correspondente, através da transformação T, e depois eu somo todo mundo. Tá vendo? Em seguida, nós vamos dividir a região S do plano V em subretângulos, que eu estou chamando de S e J, e vamos pegar as suas imagens no plano XY, vamos chamar de R e J. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral dupla. Então, eu quero calcular a integral dupla usando a transformação. Então, eu quero sair de uma região e ir para outra. Então, se eu pego a integral dupla na região R, tá vendo? Do f de x, y, dA, então isso aqui é aproximadamente quem? Aqui eu estou fazendo a soma de rima, utilizando a f com as coordenadas x e y, tá vendo? Só que agora, esse x aqui eu troquei para o x, eu troquei para g de uv, o y eu troquei para h de uv, e esse ΔA aqui, que seria a área desse camarada aqui, qual que é o preço que eu pago? Para poder me voltar para o ΔU, ΔV, eu tenho que transformar ele, aparece esse camarada aqui, ó. Então, esse camarada aqui vai fazer o papel daquele G' de U. Lembra lá do curso de cálculo 1? Não era assim? O F de G de U? De C ante D? Isso aqui era exatamente a integral de A até B do F de X dx, não era? Então, o dx transformava nesse aqui. Tá vendo? Agora, quem que é o dx? O dx da história é esse dx dy aqui, ó. Então, ele vai transformar no G' de U du. Quem que é o G' de U du? Vai ser o jacobiano, ΔU, ΔV. Quem que está dentro da F? A G de U. Agora, quem vai estar dentro da F? A G de U, H de U. Por quê? Porque a F agora tem duas variáveis. Tranquila a extensão? Beleza. Então, o jacobiano aqui é calculado tranquilo, né? A extensão, gente, fica... Lógico que tem para vocês que é... E só é um pouquinho mais... É igual eu falei para vocês com a transformação de Goku lá do Dragon Ball, né? Mas continua sendo o Goku do mesmo jeito, né? Ou seja, é interessante que a extensão, ela é feita, a extensão, a gente faz a extensão, usa esse monte de matemática aí para poder... Porque eu poderia simplesmente chegar para vocês e falar que eu vou pegar essa integral aqui do cálculo 1 e transformar nessa integral aqui do cálculo 2. Mas aí, para vocês iam perguntar, mas que de acho que é esse
del xy dividido por del uv, ficaria meio sem pé, sem cabeça, se eu chego simplesmente com essa definição aqui, coloco para vocês, sem mostrar nada de onde saiu, por que o ΔA se transforma nisso, qual que é a relação desse ΔA com esse jacobiano aqui, utilizando a integral lá do curso de cálculo 1, por que a f está colocando essa função g e h dentro, entendeu? Então, para poder mostrar o teorema de mudança de variável para integral dupla, é necessário que vocês, por mais que não entenda, talvez, todos os detalhes, tipo assim, não precisa repetir nada disso, mas quando você olha para essa expressão aqui, ó, e vê isso aqui dentro da função f, sabendo que isso aqui vai ser o x e o y, e quando vê esse negócio aqui, vocês lembram que isso aqui é exatamente uma métrica que vai transformar a região S, lembra da região S que a gente fez no exemplo anterior? Era um quadrado, transformou isso aqui numa espécie de a porta da cabana, né? Que alguém sugeriu aí, né? Do exemplo que a gente viu na aula de segunda-feira. Então, a transformação, ela serve para isso, para poder fazer a métrica dessa região para essa região aqui, ó. E aí seria mais interessante você integrar com os limites de integração bem mais tranquilo aqui no quadrado, do que você fazer limite de integração aqui, ó, utilizando essas curvas no R2, no XY, né? Então, é melhor utilizar o UV do que o XY nesse caso. Tranquilo? Ótimo, então. Então, para poder finalizar... Ixi, não é para finalizar, não. Tem mais alguma coisa aqui. Vamos falar do teorema e vamos fazer um exemplo na aula de hoje ainda. 39, tá tempo. Então, esse aqui é o teorema de mudança de variável para integração dupla. Aqui, o texto é simplesmente colocando as hipóteses do teorema, tá vendo? E aí, no fundo, tem a relação entre a integral na região R com a integral na região S. Observe que você saindo daqui, você paga o preço de fazer a mudança de variável, que é essa e essa, e aí esse DA aqui é transformado nisso aqui. Exatamente, o que está aqui é só hipótese para que o teorema vale. Hipótese sobre a função f, que precisa, né? A transformação ela tem que ser de classe C1 e tal, as derivadas parciais contínuas e tal, a função f tem que ser contínua, que eu preciso integrar ela, e assim vai. Bom, uma aplicação prática disso aqui é coordenadas polares. Ó, as coordenadas polares, voltando aqui no nosso contexto, se eu pego, por exemplo, o rθ e mudo para o plano xy, utilizando a função o x como sendo r cosseno de θ e o y como sendo r seno de θ, olha o que acontece. Ou seja, eu peguei a minha transformação, a transformação ela saiu aqui, ó, do plano rθ. Aqui eu peguei, no caso, onde o r varia entre A e B, e o θ varia entre alfa e beta, tá vendo? O R varia entre A e B, aqui tem um... Tá vendo? O R vai desde aqui do A até bater no R igual a B lá. Ó. O θ, ele varia do ângulo alfa, que é essa parte aqui de baixo, até bater no alfa, θ igual a beta, beleza? Que é a parte de cima. Então, aqui eu tenho a transformação, e aí como é que funciona o jacobiano dessa transformação? Olha que coisa interessante. Quando você faz o jacobiano, que é exatamente a conta lá da definição, derivar x em relação a r, derivar x em relação a θ. Depois derivar y em relação a r, derivar y em relação a θ. Quando você deriva r cosseno de θ em relação a r, vai dar cosseno de θ. Quando você deriva r cosseno de θ em relação a θ, vai dar, conserva o r, né? E deriva o cosseno. A derivada do cosseno é seno. Agora o y, quando você deriva o r seno de θ em relação a r, vai dar seno de θ, que é constante, a derivada de r é 1. E quando você deriva em relação a θ, a derivada do seno é cosseno e conserva o r. Quando você faz o jacobiano, esse vezes menos esse vezes, só que vai dar? Dá para colocar o r em evidência. Deu r. E vocês lembram quando você pegava lá em coordenadas polares, você pegava esse camarada aqui como sendo r dr dθ? Tá vendo? Esse r aqui é exatamente esse camarada aqui, ó.
E esse dr dθ está fazendo o papel do du dv da teoria. Tranquilo? Beleza, então. Acho que agora tem um exemplo. Isso. Tem um exemplo. Aí, ó, a transformação aqui, usando o teorema de anterior, tá vendo? Eu peguei o xy, transformei, no lugar do x, eu chamei de r cosseno. Esse primeiro. No lugar do y, eu chamei de r seno. No lugar do dx, dy, eu usei o jacobiano, dr dθ. Só que o jacobiano deu r, tá vendo? Aqui eu mudei o r variando de a até b e o θ variando de alfa até beta. Tá vendo? Isso aqui, eu não sei qual é a variação aqui em r, eu não sei qual era a variação aqui em r mesmo, no retângulo, mas só que em s eu sei a variação do θ e do r. Então aqui eu consigo resolver essa integral aqui. Agora, para poder terminar a aula, eu acredito que sim, tem esse exemplo aqui, ó. Calcula essa integral, e elevado a x mais y dividido por x menos y dA, onde R é a região, é um trapézio, né? Com vértices 1, 0, 1 para x, 0 para y, 2, 2, 0, vamos pegar assim, 1, 0 aqui, 2, 0 aqui, 0 menos 2, 0 menos 2, pegar um pouquinho para baixo aqui, 0 menos 2 e 0 menos 1. Então tem um trapézio aqui, né? Então, aqui eu tenho a região R, esse trapézio. Tá, eu quero fazer essa integral sobre R. Observe que qual que é a primitiva aqui, né? Não ficou muito simples a primitiva aqui, porque quando você deriva a exponencial, a derivada, por exemplo, se você escolhe resolver em relação... os limites de integração aqui não são difíceis, né? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Os limites de integração não são difíceis. Talvez você teria que quebrar isso aqui em dois pedaços, né? Para poder fazer o x variado de 0 a 1, o y variado dessa reta até essa reta, depois o x de 1 até 2, o y variando dessa reta até o 0, tal. Mas só que o problema é que a primitiva aqui não ficaria muito simples de resolver. Porque tanto faz você tentar integrar isso aqui em relação a x ou a y primeiro, tá vendo? Em relação a x, como o x aqui, ó, fica ruim, né? Para poder achar a primitiva, uma função cuja derivada dá isso. Então, a ideia aqui é usar essa mudança de variável aqui, ó. Eu vou pegar o x mais y, ou seja, o numerador eu vou chamar de u, e o denominador aqui eu vou chamar de v. Então, eu vou transformar essa integral assim, ó, e elevado a u sobre v. Por quê? Porque integrar isso aqui em u e v é melhor, tá vendo? Porque aqui, se o v for constante, por exemplo, fica fácil a primitiva. Ou se o v for constante também, fica fácil a primitiva. Então, o objetivo... Só que eu não sei qual que é o preço que eu vou pagar aqui pelo jacobiano, né? Para poder sair dessa região R e chegar na região S. Então, essa mudança aqui, eu chamei o U como sendo uma função... Lembra que lá era duas coisas que a gente fez? A gente fez o X como sendo G de UV, chamei o y de h de uv, isso aqui definia a transformação t. Mas se você pegar o u como sendo um g grande de xy e o v como um h grande de xy, isso aqui definia a inversa, né? Que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Até a menos 1, ó. Até a menos 1, agora eu vou sair do xy e vou para o uv. Então, a imagem do xy, tá vendo? Ó? A g de xy é exatamente o x mais y, que eu estou chamando de U, tá vendo? Esse aqui é o U. E essa aqui, por mais que eu usei o G minúsculo, né? Mas esse aqui seria o G grande da teoria e esse aqui seria o H grande lá da teoria, lá atrás, para vocês entenderem. Esse H grande aqui seria o V. Então, eu tenho essa mudança, essa transformação inversa. Aí, como que eu recupero, né? Como que eu recupero o x de uv e o y de uv? Bom, se o u é dessa maneira e o v é dessa maneira, se você somar os dois, ó, se você somar u mais v, vocês concordam que o y corta?
Cortou, né? Então, ó, pra você ver, ó, U mais V, na verdade, dá 2x, não dá? Dá x mais x. Então, eu posso passar esse 2 para cá dividindo. Então, por isso que o x ficou dessa maneira, tá vendo? E agora, se você subtrair, se você pegar U menos V, quem vai cortar agora é o x. Menos com menos aqui vai ficar mais, então vai ficar 2y. Então, U menos V vai dar 2y. Então, divide por 2, então dá essa expressão aqui para y. Aí eu tenho a transformação original que a gente está utilizando no curso, tá vendo? O V, a imagem é xy, esse aqui é o x, esse aqui é o g de UV, esse aqui é o h de UV. E agora, qual que é o jacobiano? Então, eu preciso fazer a mudança de variável xy para as variáveis UV. Então, a derivada de x em relação a u, ó, se você derivar isso aqui em relação a u, vocês concordam que vai dar meio? Porque o v é constante, né? A derivada de u mais v dá 1 mais 0 em relação a u. E a derivada disso aqui em relação a v também vai dar meio, porque a derivada de u mais v vai dar 0 mais 1 em relação a v. Agora, essa outra aqui, ó, vai dar o quê? Em relação a u vai dar meio positivo, e em relação a v aqui vai dar menos meio por causa desse sinal de menos aqui, ó. Então, quando você calcula o determinante, esse vezes esse vai dar menos 1/4, menos da fórmula, esse vezes esse também vai dar menos 1/4, menos 1/4 com menos 1/4 dá menos meio. Então, agora eu já sei o preço que eu preciso pagar aqui, ó. Lembra da interrogação? Eu preciso disso aqui. Eu sei que ela é a norma não, módulo, né, de meio. Já sei esse número já. Bom, agora é aquela história, né? Como é que eu vou fazer para poder saber como é que eu vou sair da região trapezoidal, né? Que não doido. A região dada por um trapézio, que é do plano XY, para ir para o plano UV. Então, eu quero determinar a região S do plano UV correspondente à região R. Aí o que acontece? Aqui vai ter um desenho falando que observe que os lados de R estão sobre as retas. Quem que é as retas? Y igual a 0. Aqui, ó, Y igual a 0. O que é Y igual a 0? É o eixo do X. Ou seja, isso aqui é Y igual a 0, né? Esse pedacinho aqui, de 1 até 2. Essa reta aqui, ó, que vai do menos 1 até o 1, é exatamente essa reta aqui. Essa reta que vai do menos 2, esse segmento de reta que vai do menos 2 até o 2 aqui, é exatamente essa reta aqui, esse segmento de reta. E depois esse pedacinho aqui está sobre o eixo do Y, ou seja, x igual a 0. Então, por isso que ele falou que está sobre o y igual a 0, x igual a 0, e sobre essas duas retas aqui. Então, os lados do trapézio estão aqui dessa maneira. Agora, vem um pouco de malabarismo algébrico para poder a gente entender, daquela mesmo jeito que a gente fez no exemplo da aula passada, como que eu vou pegar a fronteira de R e vou levar na fronteira de S. E, logicamente, a região no interior de R vai ser a região no interior de S. Então, por que aqui afirmou das equações utilizando a inversa, tá vendo? Saindo de R e indo para S, nós vamos concluir que vai dar exatamente essas 4 retas aqui, ó. Por que que deu U igual a V? Por que que deu U igual a menos V? Por que que deu V igual a 2? E por que que deu V igual a 1? Que foi exatamente os limites aqui, né? Ou seja, o que é o y igual a 0? Ó, o y igual a 0 é essa setinha aqui, ó, que vai do 1 até 2. Se o y é 0, ó, para vocês verem, se o y é 0, só lembrando quem são as equações, o y é 0. Ó, se o y é 0, vocês concordam que o u tem que ser igual a v? O único jeito disso aqui ser 0? Y igual a 0 significa que U menos V tem que ser igual a 0, né? Porque meio não é 0. Então, significa que U é igual a V. Então, ó, U igual a V. Então, isso aqui está relacionado com Y igual a 0. U igual a V seria a identidade aqui, ó, seria a reta identidade. Concorda? Que passa no primeiro quadrante. Por que eu peguei esse pedacinho aqui, né?
de 1 até 2? Porque o y aqui, ó, o x aqui, ele varia de 1 até 2, tá vendo? Ó? De 1 até 2, ó, se eu volto lá, ó, só para vocês verem. O x aqui, ó, ele varia, o x é u mais v. Acho que é melhor mostrar aqui na imagem, tá vendo? Aqui nessa imagem aqui, ó, o y igual a 0, tá aqui em cima do eixo do y, e o x varia de 1 até v, de 1 até 2. Então, o mínimo que o x assume é 1 e o máximo é 2. Então, aqui eu tenho esse pedacinho também de 1 até 2, tá vendo? Nessa reta aqui. Agora, o que mais que eu tenho? Eu tenho, vamos pegar os mais simples primeiro. Eu peguei o y igual a 0, vamos pegar o x igual a 0. Esse aqui, ó. Se o x é igual a 0, ó, o que eu tenho? O x igual a 0. Isso aqui vai ser 0 quando? Concorda que o u tem que ser igual a menos v? Para o x ser 0? Então, mais uma vez, aqui, ó, x igual a 0, eu ganho isso aqui, ó. Essa aqui é a outra reta, ó, passando pelo segundo e quarto quadrante. Essa aqui é a reta u igual a menos v, ou v igual a menos u. Se você preferir a mesma coisa, u igual a menos v ou v igual a menos u, é exatamente essa aqui. Ah, tá. Aqui, novamente, do menos 1 até o menos 2, tá vendo? Ó, do menos 1 até o menos 2 é esse camarada aqui, ó, 3 setinha, 3 setinha. Do menos 1 até o menos 2, aqui, ó, esse pedaço aqui. E agora, esse outro aqui, ó, e esse outro aqui, eles ficam também um pouco de graça pra gente. Por quê? Porque, ó, para vocês verem as equações do x e do y. O x mais y é u. Deixa eu dar uma apagada aqui, ó. Ó, o x mais y é u. Então, ó, x mais y é u. E x menos y é v, ó. X menos y é v. Então, se x menos y é v, cadê? Aqui, ó. X menos y é v. Cadê as equações para x menos y é v? As equações da reta, tá aqui, ó. X, cadê? Uai. Não. Aqui, ó. X menos y, exatamente isso aqui embaixo, ó. X menos y. X menos y, isso aqui é v, esse aqui também é v. Então, daqui de cara eu ganho v igual a 2, v igual a 1, tá vendo? O x menos y é o v. Sem tirar nem pôr nada, tá vendo? Então, por isso que eu tenho, aqui, ó. Esse aqui, v igual a 1, é o x menos y igual a 1, tá vendo? Esse aqui é o x menos y, é o v. V igual a 1, é exatamente essa reta aqui constante, v igual a 1. Beleza? E depois, o v igual a 2. O que é o v igual a 2? É o x menos y, que é o v igual a 2. Então, agora eu tenho esse trapézio também, só que agora ele está no... Eu não posso falar que a área desse trapézio é igual à área desse trapézio, ele tem uma correção. E que correção é essa? É exatamente aquele meio que a gente encontrou, tá vendo? A gente fez a conta, encontrou esse camarada negativo aqui, a gente vai utilizar a norma dele no teorema de mudança de variável. Então, dando seguimento aqui, ó. Então, a região S é a região trapezoidal, os vértices, desconsidere isso aqui, né? Deve ser coisa do LaTeX que saiu, deve ser que eu esqueci algum dólar da vida, né? Exatamente, esse S aqui é a imagem, né, do R, beleza? Então, agora, para você ver, as variações aqui no S, como é que seria? Você pode escolher, por exemplo, o V variando de 1 até 2, e o U variando dessa reta até bater na outra reta. Então, o U varia do menos V, que é essa reta aqui, até o V, tá vendo? Menos V até V. Então, vamos lá como é que ficaria a integral, para ver se fica mais fácil a resolução. Saí aqui da região R, cheguei na região S, aqui eu troquei o x mais y por u, troquei o x menos y por v, coloquei o módulo do jacobiano, du, dv. Aí o que acontece? Eu vou integrar em u primeiro. Então, a integral de dentro, u varia de menos v até v. O v varia de 1 até 2, que é a integral de fora. Aqui apareceu o meio, que é exatamente o módulo do jacobiano, beleza? Esse meio pode sair para fora da integral.
Quem que é a primitiva de E elevado a U sobre V em relação a U? Então, o V é constante. Se o V é constante, basta eu colocar o V aqui, né? Porque quando eu derivo isso aqui, ó, em relação a U, vai ficar quem? Vai ficar V, conserva o expoente, vezes a derivada disso aqui em relação a U, que é 1 sobre V. Então, esse aqui cortou, então por isso que esse V vai estar aqui, né, para poder cancelar, e aí você volta exatamente na primitiva. Substitui no lugar do U, você coloca o V, tranquilo? Depois coloca o menos V, então ficou V, colocando o V no lugar do U, vai ficar V dividido por V, vai dar 1. Depois vai ficar menos V dividido por V, vai dar menos 1. Então aqui vai ficar, isso aqui tudo é número, né? Você pode tirar ele para fora da integral. Ficou a integral de V, que é V ao quadrado sobre 2, substitui o 2 e o 1. Beleza? 2 dá 4. Na verdade, esse 2 aqui pode juntar com esse 2 aqui, vira 4. E aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 3. Então, 4 menos... Opa. 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, 4 menos 1 dá 3. E esse número aqui eu conservei. Tranquilo? Então, uma integral que era difícil de resolver, que era essa, em 3 linhas a gente conseguiu resolver, utilizando o teorema de mudança de variável. Então, espero que eu tenha mostrado para vocês a importância, né, do teorema em si, né? Tipo assim, quando você escolhe o lugar certo para integrar, mudando a variável, é um ganho tremendo esse processo. Dúvidas da aula de hoje? 2h59. Hoje nós somos pontuais, né? Sem dúvidas? Beleza, ótimo. Pontuais. Então, aí na semana que vem a gente arremata essa parte, porque eu não falei de integração, o teorema de mudança de variável para integral tripla. Só que aí na próxima aula a gente não vai fazer esse mesmo processo do retalho, né, da área, do paralelogramo, para integração tripla, não. A gente vai, como eu já fiz para integração dupla, aí eu espero que vocês já estão convencidos de que eu vou aumentar uma coordenada na minha função, ou seja, vai ser f de x, y, z, e aí vai aparecer um jacobiano da mudança de variável de x, y, z para u, v e w, né? Porque agora eu vou ter que mudar de 3 para 3, né? E aí agora o meu determinante agora vai ficar com as 3 coordenadas. Não precisa daqueles 2 zero mais não. Porque minha função vetorial agora vai ter uma x de UVW, y de UVW e um h de UVW na variável k, que a gente zerou na aula de hoje. Lembra? Para a integração dupla, a gente zerou a variável k, né? Ai, ai. Mas é tranquilo, vocês vão ver que a extensão vai ser natural e aí a gente vai aplicar isso para coordenadas cilíndricas e para coordenadas esféricas. Vocês vão ver que aquele R da coordenada cilíndrica ele vai aparecer aqui também e aquele ρ ao quadrado seno de φ, que apareceu lá em coordenadas esféricas, ele vai aparecer aqui também. Tranquilo? Beleza, então. Podemos ir tomar o café, né? Da tarde. Beleza, então. Fiquem com Deus. Até mais para todo mundo. Ir para academia. Até semana que vem. Até mais, Vinícius, Ian, Alberto, com Deus.